veio aquela proposta, olha, em 2009, eu ganhava no emprego anterior R$ 1.800, que na época, para mim, já era um bom salário, como CLT. E aí veio a oportunidade, ela falou assim, olha, se você fizer um bom trabalho e você crescer a sua carteira, você pode ganhar de 5.000 a... O céu é o limite. O céu é o limite. E aí, meus olhinhos, né? Brilharam, né? Aí ela falou assim, olha, a gente tem uma loja, passa na loja antes de vir para entrevista, para você se familiarizar, conhecer o produto. E aí era aquilo, prego, parafuso, ferramenta, nada a ver com o que eu trabalhei a vida inteira. Só que o vendedor, quando você é o vendedor, eu falo que assim, independente do produto, se você é um vendedor técnico, você pode estudar o produto e qualquer produto você vai vender. A venda é uma consequência. E eu nunca fui assim, Daniel. Apesar de todo esse atendimento, de toda essa jornada, eu não era a vendedora. Sabe a vendedora de anzol? Eu não era. Não tinha técnica. Aliás, eu não tinha comunicação muito forte na minha veia. Isso não era latente. Eu era aquela... Para quem me vê hoje, assim, quem me conheceu lá atrás, se for mostrar a foto aí do antes e depois, pessoal, tem uma diferença muito grande. Então, assim, eu tive uma evolução muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e gosto muito de compartilhar também. Então, eu entrei e não sabia nada do produto. E aí, eu falava assim... E aí, tinha as vendedoras que já tinham carteira, já faturava muito, milhares, né? E aí, só que elas vendiam quantidade, volume. E eu falava assim, eu vou chegar lá. E eu entrei sem ter cliente. Você entrou em 2009? 2009. 23 anos. Isso aí. E eu falava, eu vou chegar lá. Porque eu sempre fui uma pessoa determinada. E aí, só que aí eu começava a fazer perguntas pra mim. Como que eu vou chegar lá? O que eu preciso fazer? Se você não sabe do produto, você não consegue vender ele direito. Aí um dia, um técnico chegou pra mim, do departamento técnico, chegou pra mim e falou assim, olha, você quer ganhar dinheiro aqui na empresa? Aprende sobre ferragem. Aprende sobre ferragem, porque você vai ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a estudar projeto. E aí eu olhava o catálogo da empresa e aí eu ia estudar onde que ia uma 1101, onde ia uma 1103... aonde ia um guarda-corpo, para que servia, como fazia. E principalmente estudar a parte técnica, porque quando você vai lidar, você que mexe com construtora sabe que é um público totalmente diferenciado. Você tem que falar tecnicamente. Você vai lidar com um arquiteto, já é um outro tipo de comunicação. Isso. Vai apresentar o produto de uma forma diferente, e assim vai. Então, eu falava assim, eu vou chegar lá. Mas como eu tinha essa facilidade da parte técnica, de estudar e ir a fundo, eu falava assim, eu levava o catálogo para casa. Tinha uma vendedora, ela fazia faculdade na Barra Funda, eu nunca esqueço, Mara é o nome dela. E aí ela falava assim, você é muito chata. A gente tá indo embora, tá no caminho, você tá me perguntando coisa. E eu perguntava, e eu ligava e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade que tem hoje. Era tudo... Era o VoIP ainda. Caraca. Às vezes eu entrava debaixo da mesa para poder ouvir o cliente, porque era aquele ruído, aquele chiado, era horrível. E eu pegava e eu ia embora com ela todo dia, e eu levava o catálogo, e eu ia fazendo pergunta, aí para que serve isso, onde que isso vai, eu ia anotando e tomava nota. E aí quando eu falava com o cliente... A gente prospectava cliente assim, cartão de feira e revista do segmento. Então, era cartão de feira. E aí eu pegava cartãozinho das vendedoras que saía, aquele monte de cartão, e ia ligando para cliente, ia fazendo atendimento, ia prospectando. E foi assim que eu construí a minha carteira. Até que eu cheguei num ponto que eu já estava tendo um faturamento, recebi uma carteira de clientes muito técnicos, bastante técnicos, e que eles só falavam com a diretoria, com a gerência, e assim, tipo alto os clientes escalão. Bom, eu assim que só enche o saco falando tecnicamente. Isso, e só alto escalão. E aí um dia eu peguei e falei assim, não, isso é um desafio pessoal. Eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de gente. Porque como que eu vou bater a minha meta se eu não consigo falar com o cliente? Eu ligava pro cliente, o cliente desligava, Daniel. Quando eu encontro um vendedor que eu faço perguntas técnicas e ele não consegue me acompanhar no raciocínio, eu chamo eles de tiradores de pedido. Sim. E tem um monte espalhados por aí.